Sejam bem-vindos a mais uma edição de especial informação, neste caso o especial Orém. A ERTS, que já tinha feito duas edições, já fez duas edições, nesse caso dedicadas aos concelhos de Sardual e Vila Nova da Barquinha, voltou a sair dos seus estúdios. Agora estamos em Orém, de visita a Orém, e contamos com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Luís Miguel Albuquerque, que faz este favor e a disponibilidade para nos receber em mais um espaço informativo. Vamos estar na sua companhia durante cerca de 50 minutos. Poderá seguir-nos pelas frequências 98 e 92 FM, também pelo nosso site radioertz.pt, aqui por áudio e vídeo para todo o mundo. Sr. Presidente, obrigado por nos receber, muito obrigado então pela sua disponibilidade. Vamos aqui tentar perceber um pouco sobre a atualidade do Concelho de Orém, falar sobre alguns dos temas que têm marcado a atualidade, mas permita-me, vou começar pelo futuro, pelo plano diretor municipal. Recordo-me que na apresentação desse documento, desse dossiê, aqui mesmo neste salão, interpelei o Sr. Presidente, referindo que Orém foi pioneiro aqui na região no que diz respeito ao plano diretor municipal, aqui a desbloquear um processo moroso, cheio de dificuldades. E eu agora pergunto-lhe, daqui a 12, 14 anos, 10, 12, 14 anos, este documento, como é que espera que se tenha traduzido no seu concelho? Antes de mais, bom dia e obrigado pela vossa presença e pela oportunidade que me dão mais uma vez de poder falar um pouco sobre o nosso concelho, sobre Orém. A pergunta que me faz é uma pergunta pertinente e importante, porque, como disse, e começando pelo início, todas as revisões de PDM que são realizadas em cada concelho são um autêntico calvário. Todos sabemos, e eu falo com frequência com alguns colegas meus, e todos sabemos as dificuldades que existem no início, no desenvolvimento e no término de um plano desta dimensão. Felizmente que o nosso foi iniciado há cerca de 10 anos, sensivelmente, e nestes 2 últimos anos demos passos significativos para que o pudéssemos ter na fase que temos hoje. Eu recordo que o que está previsto é que ele seja aprovado, seja submetido e aprovado na próxima reunião de Câmara, no dia 2 de março, e depois será também remetido para uma Assembleia Municipal Extraordinária, agendar logo de seguida para que ele possa depois ser publicado e ser eficaz. E por isso é um processo que está em fase de conclusão, que deu muito trabalho, e eu tenho que enaltecer não só a empresa que nos assessorou neste processo, como todos os técnicos do município, e nomeadamente também o Sr. Vice-Presidente, que foi ele que ao fim e ao cabo conduziu este processo de uma forma mais estreita e mais perto, e por isso estamos muito satisfeitos de ter o plano praticamente concluído. Só para ter uma ideia, em relação à proposta inicial, nós recebemos cerca de 800 reclamações. Depois de analisadas uma a uma, com ponderação e com bom senso, entendemos sugerir que cerca de 45% dessas reclamações tivessem aceitação. E foi nesse sentido que enviámos a nova proposta para as diversas entidades, que reuniram no passado dia 6 de fevereiro, onde foi possível, numa reunião conciliatória, que todas estivessem de acordo, e por isso a proposta final está pronta e será, como disse, disponibilizada aos senhores vereadores, entretanto, para que possa ser analisado no próximo dia 2 de março. Em relação àquilo que disse, este PDM não é só, ou melhor, não é só aquilo que as pessoas, que os particulares, que os privados podem ou não podem fazer em termos de ordenamento dentro dos seus terrenos, mas é também uma visão alargada para a próxima década no nosso concelho. Aí são elencados aquilo que entendemos que devem ser os investimentos prioritários no concelho nos próximos 10 anos, com um volume de investimento avultado, que esperamos, daqui a 10 anos, dizer que tudo aquilo que perspectivamos hoje foi concluído ou foi concretizado
para bem de todos nós, porque entendemos que é esse o caminho que o Concelho de Orem deve seguir na próxima década. Acredito que estejamos a falar aqui com mais ênfase de 3 vetores: criação de habitação, aumento da população e atração de investimento. Ou seja, vamos chamar mais pessoas, dar-lhes condições de habitabilidade, mas também potenciar a criação de emprego para que essas pessoas possam efetivamente aqui fixar-se. Pouco isso. Os novos PDMs, de orientações do Governo, dizem que devemos cada vez mais consolidar os espaços urbanos existentes. O nosso concelho tem um problema grande, entre muitos, mas tem um problema grande que é a dispersão. Nós não temos, ao contrário de Tomar, que tem uma cidade consolidada, com cerca de 30 mil habitantes, ou coisa que o valha, ou 25 mil habitantes, nós temos uma cidade com 8 mil habitantes. Mas temos um concelho maior do que Tomar em termos de população, temos 45 mil. E por isso deixa-nos aqui muitas dificuldades em conseguir chegar a todo lado e levar as infraestruturas necessárias a todas as pessoas que aqui habitam. E este PDM vem restringir um pouco isso, vem procurar consolidar os núcleos já existentes, onde já há as infraestruturas todas, e permitir, dentro desses núcleos, outro tipo de habitação que hoje não é permitido. E esse é um dos princípios fundamentais deste plano. Depois, é aquilo que disse, e bem, é procurar ter a possibilidade de tornar o concelho mais atrativo, quer em termos de acessibilidades, quer em termos de locais onde as pessoas, as empresas, os potenciais interessados possam investir. E esse foi, efetivamente, também uma das nossas bandeiras e foi também uma das razões pela qual este PDM, também no nosso tempo, ainda demorou alguns meses mais, porque foi necessário exercer alguma pressão junto das entidades, fazer-lhes ver as nossas pretensões para que algumas áreas industriais que queríamos contemplar neste PDM pudessem ter sido feitos, quando inicialmente não era isso a previsão, o que estava previsto. Para que as pessoas se possam situar, permita-me aqui perguntar-lhe por números, em termos de população daqui a 10, 15 anos, em termos de criação de números de habitações, daqui a 10, 15 anos, estamos a falar de que números? O que é que está previsto, o que é que tem em mente? Posso dizer é que este PDM prevê que o Concelho de Orem possa ter nos próximos 10 anos, não quer dizer que vá ter, mas que se houvesse pessoas interessadas nisso e se conseguíssemos captar investimento e atração de pessoas, que o PDM prevê construção que permita ter no nosso Concelho cerca de 90 mil pessoas nos próximos 10 anos. Obviamente que isso não vai acontecer, era pouco que acontecesse, mas temos que ser realistas, mas estão criadas condições para que mais pessoas aqui se venham instalar, não só empresas como também pessoas, porque as empresas é que trazem pessoas, as pessoas vão e fixam-se onde têm emprego, onde têm condições para melhor desenvolver a sua vida. E por isso nós estamos a procurar criar essas condições, também com este PDM, e também com este PDM também é bom que se diga que vamos resolver muitas das situações, ou algumas situações de empresas que querem expandir a sua atividade e que, por força do PDM atual, não o podem fazer. Portanto, também, essa situação também vai ser acautelada e isso também penso também que vai ser importante também para que possamos ter outro nível de empresas também no nosso concelho. Ainda há pouco ficou bem que o Concelho de Orem é aquele que maior número de habitantes tem no que diz respeito à região do Médio Tejo. Este trabalho que está hoje a ser feito poderá potenciar Orem para ser o concelho do distrito com mais população dentro deste prazo temporal? É o objetivo que temos, aumentar o número de população no nosso concelho. Agora, se será o maior ou se será o menor, não é fácil estar aqui a quantificar essa situação. Agora, aquilo que lhe posso dizer é que o Concelho de Orem tem vindo, ano após ano, e de acordo com os censos, a conseguir manter o seu nível de população. Não tem aumentado, mas também não tem diminuído, tem mantido. Ao contrário de outros concelhos, aqui bem perto, também do nosso distrito, que têm, infelizmente, vindo a cair. Mas também é bom dizê-lo, e por isso também temos vindo também a dizer com alguma frequência que temos que ter um concelho mais coeso,
porque, embora o número de habitantes se tenha vindo a manter ao longo destes últimos anos, é verdade que essa manutenção deve-se muito mais à parte sul do concelho. Tem existido uma deslocalização de pessoas do norte do concelho para o sul do concelho. O sul do concelho tem tido mais gente, eu falo Orém, Tuguia, Nossa Senhora das Misericórdias e Fátima, e menos gente a norte do concelho, União de Freguesias da Freixenda, Farro e Formigais, União de Freguesias de Rio de Cores, Casal dos Bernardos, Orqueira, tem vindo a ter menos gente. E é este equilíbrio que é preciso fazer, porque se o conseguirmos manter e fazer no norte do concelho, penso que teremos condições a curto prazo de aumentar o número de habitantes no nosso concelho, porque Fátima, Orém, naturalmente vai continuar a acontecer. Sr. Presidente, agora aproveito e faço o ponto para o próximo tema, para a saúde, e pergunto-lhe o seguinte: como é que se explica que o concelho mais populacional não esteja servido por um hospital? Isto já vem muito de trás, mas pronto. Pois, esse é um velho problema que o nosso concelho tem. Há muitos anos atrás, quando se construíram na nossa região 3 hospitais, em Abrantes, Tomar e Torres Novas, porventura nessa altura é que se deveria ter pensado a longo prazo e tentar perceber o que é que seria efetivamente melhor para servir todos estes concelhos. O que é que nós temos hoje? Temos efetivamente 3 concelhos, mas temos Tomar, Torres Novas e Orém que não estão devidamente servidos, porque, como se sabe, Tomar tem um hospital, mas tem algumas poucas valências. Torres Novas tem um hospital, mas tem algumas poucas valências. E o hospital de referência do Médio Tejo é Abrantes, com todas as valências ou com aquilo que todos têm, com aquilo que é necessário. E, obviamente, que isso é uma situação que nos preocupa, porque Orém também tem uma característica, porque está aqui numa charneira entre o Médio Tejo e a zona de Leiria. E é por isso que no passado também houve diversas movimentações e diversos processos no sentido de que o hospital de referência de Orém deixasse de ser Abrantes e passasse a ser Leiria. Acontece que, e também aproveitando este tema, a dizer-lhes que fomos verificando que nos últimos meses, talvez anos até, que embora tenha havido essa decisão a nível superior, ela, em termos de INEM, não estava a ser cumprida. O que estava a acontecer é que os doentes de Orém que fossem aos centros de saúde ou aos postos de saúde do concelho e que tivessem que ir para os hospitais de Leiria, que os médicos os enviavam para Leiria. Tudo bem. Mas se fosse através do INEM, da emergência médica, estavam a ser encaminhados para Abrantes. E foi por isso que recentemente tivemos uma reunião na ARS, com o Sr. Presidente da ARS, e onde esteve também o Sr. Presidente do INEM, e onde abordámos esta situação e onde demos conta do nosso desconforto em relação à mesma. E hoje, podemos dizer que após essa reunião houve evolução e que hoje os corpos de bombeiros já têm indicações para que encaminhem sempre os doentes para Leiria, que foi aquilo que nós solicitámos, porque nos parece que é aquilo que é mais lógico e que é aquilo que nós, aqui em Orém, mais entendemos que é ser melhor para nós. Com uma ressalva, que é Tomar e Torres Novas. Como disse há pouco, Tomar e Torres Novas têm algumas valências e grande parte do concelho de Orém está mais perto de Tomar e de Torres Novas. E por isso aquilo que ficou mais ou menos decidido foi de que sempre para Leiria, excepto se alguma das doenças identificadas existam em Tomar e em Torres Novas, então será para aí que serão deslocalizados. E por isso é isto mais ou menos que neste momento está a ser praticado, o que me parece que é, dentro das condicionantes existentes, o melhor para Orém. Em relação ao hospital, obviamente que nós não temos a veleidade de defender um hospital para Orém, porque temos consciência das necessidades. Agora, podemos ter a veleidade de defender, no âmbito do Médio Tejo, um novo hospital central para toda esta região. E eu falo que temos aqui à volta Orém com 45 mil habitantes, Tomar com 38 mil habitantes, Ferreira do Zézer com 6 mil habitantes, Torres Novas com 35 mil habitantes, Alcanena com 20 mil habitantes, o Entroncamento com 20 mil habitantes, e se tivéssemos um hospital central em toda esta região,
penso que todos estes conselhos que acabei de falar ficariam muito mais bem servidos. E perguntam-me, então, o que é que se faziam aos hospitais de Tomar e de Torres Novas? Hoje há, no nosso país, um problema identificado que é uma grande falta de unidades de cuidados continuados. E pode ser uma solução, porque as infraestruturas estão criadas, tanto em Tomar como em Torres Novas, para que possamos, no futuro, que essas duas unidades possam ser transformadas nesse tipo de unidades. E se isso acontecer, obviamente que seria preciso um investimento grande, todos temos consciência disso, mas parece-me que todos ficaríamos a ganhar e o próprio Estado também ficaria a ganhar no futuro, porque as deslocações que hoje são feitas para o Hospital de Abrantes ou para o Hospital de Leiria ficariam todas concentradas num local central, não estou a dizer que é em Orem, longe disso, mas um local central que poderia servir muito melhor todos os habitantes destes concelhos que eu acabei de referir. Aqui o que vemos é que a população de Orem acaba por ser das mais prejudicadas, uma vez que, como disse bem, os utentes, quem necessita, é então encaminhado para o Hospital de Santo Amaro, em Leiria, mas já tivemos aqui a oportunidade para ver da parte da administração do Hospital de Leiria a sublinhar que não há essa capacidade para receber a população de Orem. E da parte do Centro Hospitalar do Médio Tejo, quase que diria, idem, aspas. Vê mesmo que da parte de Leiria não há essa capacidade e vê que o Governo está a ter a sensibilidade para poder, de facto, colocar aqui, e falando de urgências mesmo, colocar aqui um serviço mais central para a região? O Conselho de Orem, como disse, é um conselho problemático em termos de saúde, porque além daquilo que eu acabei de dizer, temos aqui outro problema, que é não ter um centro de saúde com um serviço de urgências a trabalhar em permanência, porque não existe. A urgência em Orem, isto às vezes as pessoas nem acreditam, só funciona ao fim de semana e aos feriados. Fim de semana e feriado temos um serviço de urgência a funcionar bem aqui no Centro de Saúde de Orem. Nos outros dias da semana não existe esse serviço de urgência. E só para terem uma ideia, ainda recentemente um médico que esteve aqui um fim de semana de serviço atendeu 150 pessoas, num fim de semana, sábado e domingo. Ora, se esse serviço não existisse em Orem, o que é que acontecia a essas pessoas? Iam para um hospital e iam sobrecarregar muito mais o Hospital de Leiria, neste caso, que é aquele que seria mais próximo. E por isso é também uma das nossas reivindicações, é que possamos ter aqui um serviço de urgência a funcionar no centro de saúde, alargado até às 22 horas, penso que não será preciso mais, porque se isso acontecer, aquelas pequenas coisas que, como não há aqui, são encaminhadas para um Hospital de Leiria, poderia, obviamente, logo aí aligeirar ou melhorar o serviço na urgência em Leiria. E essa é também uma das reivindicações que temos vindo a ter. Em relação à pergunta que me fez, Leiria, houve efetivamente no passado, recente, há cerca de um ano e meio, essa notícia, e eu tive depois também a oportunidade de reunir com o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Leiria, onde abordámos 2 ou 3 questões relacionadas com isto, mas parece-me que hoje essa situação está ultrapassada, houve alguns ajustes e parece-me que hoje o problema da falta de recursos do Hospital de Leiria para receber os doentes de Orem está ultrapassada, e é também um pouco por isso que esta decisão recente de que os hospitais, de que o INEM deve encaminhar os nossos doentes para o Hospital de Leiria vem um pouco nessa sequência. Para finalizar, o Governo tem ou não sensibilidade para, pelo menos, dotar o Hospital de Tomar da urgência médico-cirúrgica em vez da atual urgência básica que existe? Não é fácil. Não é fácil porque o Governo pode ter essa vontade, mas a própria lei diz que tem que haver um X número de quilómetros entre as duas urgências médico-cirúrgicas mais perto. E existindo uma em Abrantes, não estão reunidas as condições para que Tomar possa ter essa urgência. Era uma forma que podíamos ter aqui de resolver o nosso problema aqui na zona, mas não me parece que possa ser fácil de o resolver a curto prazo, tendo em conta esse condicionalismo que existe na lei e que é grande. Sr. Presidente,
Tejo Ambiente, Orem, faz parte dos 6 municípios que decidiram avançar para a criação desta empresa. Já entrou em funções formais desde o início de janeiro. O que é que muda para os orienses com a entrada em serviço de Tejo Ambiente? Olha, antes de mais dizer-lhe que este projeto de Tejo Ambiente acho que é um projeto estruturante e muito importante para a região e para os 6 municípios que estão envolvidos. E por isso nós entendemos que deveríamos aderir a esta entidade, exemplo do que há, de outras que já existem no nosso concelho, por diversas razões. Uma delas, e o Concelho de Orem tem um problema grande a nível de saneamento, falta de redes de saneamento básico, que vem um pouco também na sequência daquilo que eu disse há pouco, tem a ver com a dispersão existente no nosso território. E nós temos um problema gravíssimo que é a pouca cobertura. Quando chegámos, tínhamos uma taxa de 47% da população, há 10 anos que não eram feitas redes de saneamento. Durante este mandato, e estão a decorrer obras em Fátima, ainda neste momento iremos chegar, o que já fizemos e aquilo que estamos a fazer em Fátima, aos 50%, e tínhamos a necessidade urgente de efetuar mais investimento. Ora, para efetuar investimento deste género, todos nós sabemos que é um investimento caro, que é oneroso, que tem muitos custos associados, e teria que haver fundos comunitários associados ao mesmo. O Governo, hoje, como também nos últimos anos, disse-nos que apenas poderiam aceder a fundos comunitários nesta área entidades que estivessem agregadas. E foi por isso, essa foi uma das razões pela qual entendemos que deveríamos avançar para este projeto, porque seria uma das poucas formas que teríamos de ter fundos comunitários para poder realizar obras do nosso concelho. Havia outras, podíamos ter feito uma parceria público-privada, podíamos ter feito uma parceria pública com as Águas de Portugal, mas entendemos que esta era aquela que melhor defendia os interesses dos municípios, era aquela que traria investimento para o nosso concelho e era aquela que também melhor defenderia o valor das tarifas dos nossos consumidores. Foram alguns dos pressupostos que entendemos que eram importantes para podermos avançar para este projeto. Temos hoje 4 projetos aprovados no nosso concelho, um investimento de cerca de 7,5 milhões de euros, cujos concursos serão lançados ainda durante o próximo mês de março, o que equivale por dizer, e pensamos nós que durante este ano ainda teremos obra, se tudo correr como esperamos, obra de saneamento a decorrer no nosso concelho. Isso é um dado importante e é um dado que nos deixa satisfeitos, porque vem contrabalançar com aquilo que não foi feito ao longo dos últimos anos e que deveria ter sido feito. E por isso essa foi uma das nossas principais razões. Depois, obviamente que estes sistemas, para serem rentáveis, ou pelo menos para não serem deficitários, e eu recordo que o Concelho de Orem, só com o saneamento e com os resíduos sólidos urbanos que estão concessionados, tínhamos um prejuízo anual de cerca de mais de 1 milhão de euros, porque não tínhamos escala. E o que faz estes sistemas poderem ter alguma rentabilidade, ou pelo menos não apresentarem déficit, é a escala que eles permitem. E por isso nós hoje aqui, quando vamos ter aqui um sistema com cerca de 90 mil utilizadores, não tem nada a ver com o que tínhamos de 20 mil ou 22 mil. E tudo isto faz escala, tudo isto faz a diferença. E essa foi também uma das principais razões pela qual entendemos que deveríamos fazer a adesão a este sistema, embora o nosso concelho, também é bom dizê-lo, não integra ainda as águas, porque como sabem as águas são concessionadas a uma empresa privada há muitos anos e que cujo contrato termina em 2027 e até lá, pelo menos até lá, estaremos vinculados a esse contrato que iremos continuar a cumprir como até aqui. Muito bem, vamos então avançar e por falar em questões do ambiente, um dos temas que tem sido também recorrentes na atualidade tem sido efetivamente com a estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, ainda que uma estrutura situada no concelho de Tomar.
muitos têm apontado a ETAR de Ceiça como uma das principais causadoras de episódios de poluição que têm ocorrido no Nabão. A ERT teve a oportunidade recentemente de questionar a Agência Portuguesa do Ambiente, que aqui limpou, por assim dizer, a imagem da ETAR de Ceiça, referindo que funciona dentro de todos os parâmetros legais, mas apontou aqui o dedo, passa aqui algum exagero desta expressão, à Câmara de Tomar e também à Câmara de Orem, tendo em consideração essas limitações em questões dos separativos. Compreende este, passe novamente o exagero, apontar de dedo, e o que é que se pode dizer da ETAR de Ceiça, que efetivamente então vê aqui pela APA a sua imagem salvaguardada? Olha, para nós não é novidade, porque se há alguma ETAR que é fiscalizada e que é acompanhada quase em permanência, é aquela. Não só pelos nossos serviços, como por entidades externas. Periodicamente, todos os meses são feitas análises e os parâmetros que nós temos são de que a ETAR funciona bem. E por isso, nós em relação a isso estamos perfeitamente tranquilos, porque nunca ninguém nos disse que havia algum problema com a ETAR de Ceiça. Agora, existe um problema com os separativos. O que é isto? É as águas pluviais entram dentro das águas dos esgotos domésticos e vão ser encaminhados para as ETARs. Não só a de Ceiça, para qualquer ETAR do nosso país, onde estes separativos não estejam bem feitos, acontece isto. E o que aconteceu, a última vez que aconteceu isto foi, agora recentemente, quando das últimas chuvadas, obviamente que, como os separativos não estão bem feitos, houve, digamos que uma inundação de águas pluviais na ETAR de Ceiça. E ela tem uma capacidade para tratar 3 mil metros cúbicos por dia, e ela não trata nem de perto nem de longe esses afluentes. Teve dias em que entraram na ETAR 9 mil metros cúbicos de água por dia. E claro que a ETAR, por muito boa que esteja, por muito bem que esteja a funcionar, não tem capacidade para tratar tanta água que ali chegou. E é isto que pode ter acontecido naquele dia. Porque tudo o resto não podem apontar nada à ETAR de Ceiça, nem a esta ETAR, que é aquela que as pessoas muitas vezes dizem que é a principal causadora de poluição do Nabão. E a Câmara de Tomar sabe isso? Tem noção dessas limitações? Hoje não há Câmara de Tomar nem Orem, hoje é a TEG Ambiente. A TEG Ambiente é a responsável por tudo isso. E nós temos consciência disso. Agora, e a Câmara de Tomar também, para resolver este problema é preciso um grande investimento. E para fazer esse investimento, claro que hoje as câmaras não têm condições para o fazer. Portanto, terá que haver aqui sempre um reforço ou através do Orçamento de Estado ou através de fundos comunitários para resolvermos de vez este problema que está identificado e que nós todos queremos resolvê-lo. Agora, não é um problema de 1 ano nem de 2, é um problema de, se calhar, 10 ou 15 anos onde isto acontece. E por isso é preciso haver força de vontade, e nós temos pedido uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, não só para apresentar a empresa TEG Ambiente, como também para lhe fazer ver as dificuldades que temos em resolver este problema da poluição do Nabão, que devem ser resolvidas. Dizer também que no Concelho de Orem, e também por força em toda aquela zona por onde passa o Rio Nabão, também não há saneamento. Por isso nós não podemos fazer investimento de saneamento, que vamos agora fazer, até um dos projetos que temos aprovado é em Rio de Couros, que é precisamente confinante com uma parte do Rio Nabão. Penso que também poderá ajudar a melhorar a situação de algum eventual despejo ilegal que possa existir por parte de particulares. Consegue explicar-nos, consegue compreender como é que uma estrutura que serve Orem está no Concelho de Tomar? Fala-se em contrapartidas, que seria o saneamento na freguesia da Sabacheira, algo que não existe, mas consegue aqui compreender como é que alguém tomou em tempos esta decisão? Eu penso que, vamos lá, hoje o METAR, ao contrário do que se possa fazer crer, não é um bicho de 7 cabeças, porque as ETARs hoje são feitas, estão tratadas, estão dimensionadas
para não terem qualquer problema para as populações onde elas estão instaladas. E ela, e quem a conhece, está completamente isolada do resto da população. Hoje, e já neste mandato, a senhora Presidente da Câmara de Tomar falou comigo sobre a possibilidade de, ainda antes da TEG Ambiente existir, de que existia um projeto para saneamento na Sabacheira e que essa situação poderia e devia ligar à ETAR. Como a capacidade da ETAR está muito aquém daquilo que pode, como disse já há pouco, portanto, parece-nos que é uma situação perfeitamente plausível e perfeitamente possível, até porque hoje, como disse, hoje estamos todos integrados no TEG Ambiente e isso pode facilmente ser resolvido. E por isso, a decisão que foi tomada há alguns anos atrás, não me parece que tenha sido assim tão má como isso, porque com certeza que se verificou que a localização seria a ideal para o Concelho de Orem, para que todos os coletores pudessem ligar ao local onde eles estão, como também para, no futuro, poderem também ligar alguns coletores de algumas freguesias do Concelho de Tomar. E por isso penso que foi uma decisão há uns anos atrás, eventualmente polémica, eu não andava por aqui nestas andanças nessa altura, mas penso que foi uma decisão tomada a pensar no futuro, que ele está aí, penso que nos vai dar razão. Muito bem, avancemos então, o orçamento para 2020, quais é que são então as grandes linhas mestras a cumprir naquilo que resta deste ano? Olha, antes de mais, dizer que nós aprovamos um orçamento no valor de 44 milhões de euros, sensivelmente, e que foi presente à reunião de Câmara desta semana uma revisão orçamental em que o orçamento vai aumentar cerca de mais 4 milhões de euros. Portanto, passará para cerca de 48 milhões de euros. As grandes linhas orientadoras são as acessibilidades e a regeneração urbana. Nós temos em curso diversas obras, como todos os concelhos têm, do âmbito do PEDU, do Plano de Desenvolvimento Estratégico Urbano, aqui na cidade de Orem, algumas que estão já a acontecer, outras que estão ainda para se iniciar, e temos 3 ou 4 acessibilidades, nomeadamente a Fátima, porque todos sentimos que Fátima hoje, com a importância e com a dimensão e com o movimento que tem, que os acessos não são os melhores. É um problema que está identificado há muitos anos, mas que nunca houve ainda capacidade para o resolver, e temos previsto isso em orçamento. Temos 2 ou 3 acessos dentro das entradas de Fátima para resolver, e essa é efetivamente uma das nossas prioridades. Temos também uma ligação que entendemos como importante entre a zona industrial e o nó do IC9, são 2 km urbanos, numa via que, sem as condições que nós entendemos como ideais, tendo em conta o movimento de pesados que hoje existem, em termos de segurança, não só para os carros como para os peões, e também temos esse objetivo aqui e dentro da cidade de Orem. Temos, além das obras do PEDU, temos também prevista o início da requalificação de uma avenida, a Avenida Francisco Sá Carneiro, que é, digamos, que a segunda de maior importância dentro da cidade, que também está em muito mau estado, e para o qual também estamos a terminar o respectivo projeto de requalificação, e pensamos ainda este ano também ter condições para o iniciar. Depois temos o Canil, também se tem falado um pouco sobre o Canil, que também queremos iniciá-lo também este ano, e temos mais uma série de obras espalhadas um pouco por todas as freguesias, no sentido de dotá-las também de melhores condições. Temos um centro escolar que também que está em curso e que também pensamos estar concluído até ao final deste ano. Temos os 3 centros de saúde que também estão em obra já, e temos, como disse, muitas obras, muitas coisas em andamento que queremos desenvolver durante este próximo ano. Mas, essencialmente, a regeneração urbana e a acessibilidade são as nossas principais prioridades para este ano de 2020. Já agora abro aqui um parênteses nesta questão do orçamento, até porque falou na educação e na saúde, esta delegação de competências, transferência de competências, o prazo para 2021, estes 2 setores acabam, digo eu, por ser aqueles que mais trabalho irão dar, nomeadamente ao nível das instalações, também de recursos humanos, ainda que o município não fique responsável por médicos ou por professores, mas hoje por hoje, daqui até 2021,
Orem está preparado para assumir estas responsabilidades? O Conselho de Orem, ao contrário de outros, a nível da educação, já tem os contratos de execução e, portanto, muitos dos assistentes operacionais já estão connosco. Muito do trabalho, muito daquilo que é para ser transferido já está connosco há alguns anos e, portanto, nós já temos essa experiência. O que vai vir além disso são a tomar conta dos refeitórios escolares, a tomar conta das instalações escolares, a gestão das próprias instalações escolares. Isso é que vai passar para nós. E por isso não é uma situação que nos assuste muito, porque, como disse, a maior parte das transferências que estão previstas neste âmbito já estão connosco e por isso não temos esse problema. Nós vamos assumir a educação para o ano escolar 2020-2021, portanto já em setembro deste ano, e estamos a trabalhar juntamente com os agrupamentos, para que tudo continue a decorrer dentro da normalidade como tem decorrido até aqui. E por isso não é uma situação que nos assuste. Não assumimos já em 19-20, neste ano letivo, porque os valores inicialmente propostos pelo Ministério não eram suficientes para as despesas que estão associadas. Por isso tivemos que negociar aqui um pouco com o Ministério, já veio uma nova proposta e agora pode não cobrir tudo, mas entendemos que temos condições para assumir o resto das competências. Na área da saúde também aconteceu isso. Na área da saúde é também um pacote financeiro que vem associado ao nível de transferências e aí tivemos que negociar e já houve 2 contrapropostas que já vieram, a última delas que já nos satisfaz e por isso também estamos preparados para assumir as competências na área da saúde a partir do ano de 2021, porque também entendemos, e eu tenho dito isso muita vez, eu sou um adepto da descentralização, sou adepto de que estes serviços devem estar afetos a ser geridos pelas câmaras municipais, porque estão muito mais próximos das populações, estão muito mais próximos das pessoas e têm mais condições para melhor resolver de forma mais rápida e, por vezes, mais barata do que se for o Estado Central a fazê-lo. E, por isso, fico satisfeito com este pacote de descentralização. Não fico totalmente satisfeito com o pacote financeiro que está associado aos mesmos, porque nos vai obrigar também a fazer aqui mais um esforço para que possamos melhor gerir os nossos recursos, para que o dinheiro que é transferido do Estado possa chegar, ou pelo menos ser muito próximo daquilo que é necessário para gerir estes equipamentos. Sr. Presidente, voltando às questões do orçamento, estão previstas, e permita-me aqui também fazer aqui um olhar para aquilo que são os relatórios da NERSAN relativamente à criação de empresas no distrito de Santarém. Vemos que Orem aparece, grosso modo, no topo, aqui a equivaler-se com Santarém, no orçamento. Há outras políticas, foram criadas mais políticas de atração de investimento de empresas, ou aquilo que já está a ser feito já é o suficiente para canalizar para Orem mais investimento, mais empregos? Olha, nós temos as nossas competências que temos a nível de empreendedorismo. O que é que nós já fizemos durante este mandato? Criámos um edifício destinado às startups, aqui em Orem, baixámos a derrama todos os anos e chegaremos ao final do mandato com uma redução da derrama de 20% em relação àquilo que existia. Quando nós chegámos, a derrama estava em 1,20% e quando acabar o mandato ficará em 1%, o que me parece que é tenho certeza que é das taxas mais baixas de toda a nossa região. E além disso temos criado condições, disponibilizado terrenos para que mais empresas se possam fixar no nosso concelho. Só para lhe dar um exemplo, aqui em Orem, na zona industrial de Casal dos Frades, sem termos feito qualquer alteração do PDM, sem termos feito qualquer alteração em qualquer plano de pormenor ou plano da zona industrial, conseguimos já alienar 8 lotes com 8 novas empresas que ali se estão a instalar, onde se prevê um investimento de cerca de 10 milhões de euros em termos de obra e uma criação líquida de postos de trabalho de cerca de mais 500 pessoas. Por isso, este foi um trabalho que foi feito nestes 2 anos,
de disponibilização de novos lotes para que novas empresas se pudessem ali instalar. Já agora, quando é que será a realidade dessas empresas? Estão em obra, algumas delas estão em obra, aliás, a maior delas, que prevê uma instalação de 300 novos, a criar 300 novos empregos, está em obra já há alguns meses, e pensamos que durante o primeiro semestre deste ano as obras possam ficar concluídas e possam admitir, e porque estão já nessa fase de admissão de novas pessoas. Mas há outras também que estão aqui em curso a decorrer na Câmara Municipal, obras do respectivo licenciamento, e por isso aí foi um trabalho grande que fizemos. Ainda nesta zona industrial vamos, como disse há pouco, melhorar o acesso ao IC9, que é o nó mais perto da zona industrial, de forma a que também elas tenham outro tipo de condições para aí poderem aceder. Depois, para tentar contrariar aquilo que também já aqui falámos de desertificação daquela zona, entendemos que é fundamental existir uma zona industrial devidamente infraestruturada a norte do concelho. E esse é um processo que está a decorrer na Freixenda. Nós tivemos que identificar 57 proprietários, porque esse é outro problema, como sabem, não há cadastro no nosso concelho e o terreno todo ele é muito retalhado, pequenas parcelas. Tivemos que identificar 57 pessoas, tivemos que chegar a acordo com 57 pessoas que estão hoje todas identificadas, hoje os acordos estão totalmente executados e neste momento estamos a passar para a fase de assinatura de contratos de promessa, compra e venda para que possamos ter a legitimidade dos terrenos. Isto é importante porquê? Porque nós temos a expectativa de que muito em breve irá sair um aviso para desenvolvimento, criação ou para ampliação de novas zonas industriais. E este território de que estamos a falar é um dos territórios que o Governo identificou como de baixa densidade e que pode ter, neste momento, apoios extra para as empresas que ali se instalem, como para as pessoas que ali se instalem. Por isso é fundamental para nós, e estamos também a trabalhar nesse projeto, para que o possamos apresentar um quadro, um aviso que irá sair entretanto, temos essa expectativa, para ver se de uma vez por todas conseguimos ter uma zona industrial na Freixenda, no norte do concelho, porque, como disse, é, na nossa opinião, fundamental para fixar pessoas. E esse é o trabalho que também está a ser feito. Como também em Caxarias, onde já existe uma zona industrial que também não tem lotes disponíveis e que, confinante com ele, tem um terreno grande, de grande dimensão, que é pertence da Junta de Freguesia de Urqueira, porque é confinante com Caxarias. A Junta de Freguesia apresentou um projeto, está a ser analisado na Câmara Municipal, penso estar em condições, em breve, de ser aprovado e também aí depois irão decorrer, com certeza, as obras de infraestruturas necessárias para que também ali possamos ter uma zona industrial. Depois temos Fátima. Fátima é hoje conhecido pelo seu fenómeno religioso, onde ocorrem anualmente milhões de pessoas, mas também tem uma grande apetência industrial e empresarial. E não tem havido terrenos disponíveis para podermos, para que mais pessoas ali se possam instalar. E é nesse sentido também que o PDM vai permitir que exista uma zona industrial perto, confinante com a autoestrada, com a A1, onde já existem hoje alguns pavilhões, mas que pode também no futuro alavancar ainda mais investimento em Fátima. Temos também a zona de Vilar dos Prazeres, que ainda não trabalhamos o suficiente, porque é verdade, não conseguimos chegar a todo lado, mas que também lhe posso dizer que o futuro PDM prevê que exista uma ligação rápida entre Vilar dos Prazeres e o nó de Albritel do IC9, precisamente para tentar também no futuro potenciar aquela zona industrial, uma zona industrial que já foi dinâmica, que já foi pujante e que hoje, por força da atividade e dos problemas que houve em 2013 e 2012, caiu um pouco e que ainda não foi possível de retomar, embora outras, já mais empresas tenham ali instalado. Mas pensamos que também ali podemos ter no futuro uma zona interessante com condições para potenciar a captação também de investimento para aquela região. Muito bem, o tempo passa efetivamente a correr. Eu ia deixar Fátima para o último lugar, mas já que o Presidente focou a questão de Fátima, vou já também aproveitar a deixa. Orem, enquanto Conselho, está a retirar ao máximo
todo esse potencial turístico relacionado com o campo religioso que Fátima oferece? Não. Esse é um trabalho grande que está ainda por fazer. Nós temos neste momento, e vai sair dentro de um mês, 2 meses, um projeto que vamos implementá-lo, está a ser trabalhado já há algum tempo, que é a Rota dos Pastorinhos. A Rota dos Pastorinhos é uma rota que irá ter painéis interpretativos dos diversos locais por onde os pastorinhos passaram, desde Aljustrel, à Igreja de Fátima, onde eles foram batizados, aqui há a antiga Câmara Municipal, onde eles estiveram, há a Casa do Administrador, onde também passaram, no Cemitério Municipal, onde eles foram sepultados na altura, no Hospital de Santo Agostinho, aqui em Orem, ao tempo que havia hospital, onde eles também estiveram internados, e por isso é uma rota que permite que as pessoas, ao acederem a ela, se o entenderem, possam procurar um pouco da história dos pastorinhos e possam também trazê-las a Orem e também ao Olival, porque também faz parte também desse roteiro. Esse é um dos projetos que temos em mente, como temos outros e que estamos também a trabalhar. Porque nós temos que conseguir trazer os 6 ou 7 ou 8 milhões de pessoas que vêm anualmente a Fátima, temos que conseguir trazer uma parte dessas pessoas ao nosso concelho. O workshop do turismo religioso que organizamos em Fátima todos os anos, em conjunto com a Assis, ou que a Assis organiza em conjunto connosco, este ano vai decorrer outra vez nos dias 6, 7 e 8 de março, e é uma ação importante, porque ali vão estar presentes, ou têm estado presentes, e vão continuar a estar presentes, os grandes operadores turísticos do mundo, as pessoas que trazem pessoas a Fátima. E é ali uma oportunidade única que nós, a nossa região, e não só Orem, como também todo o Médio Tejo, tem a possibilidade de demonstrar às pessoas que na nossa região, num leque de 50 km, existem aqui diversos pontos turísticos, culturais, muito interessantes. E esse é um trabalho que nós, no Médio Tejo, na comunidade do Médio Tejo, estamos agora a despertar para ele. Vamos ter também um stand, mais uma vez ali no workshop, porque é importante, porque, quer se queira, quer não, o grande ponto de entrada de pessoas no Médio Tejo é Fátima. E não há dúvida nenhuma em relação a isso. O que nós temos que conseguir é trazer essas pessoas a Fátima. Fátima hoje tem um problema, tem diversos, mas ele tem um problema grande, que é a pouca ocupação, o pouco tempo de ocupação hoteleiro. As pessoas hoje ficam em média 1,6 dias em Fátima, o que é muito pouco, e se tivermos uma oferta cultural devidamente estruturada aqui na nossa região e que possamos apresentar aos operadores turísticos, penso que isso pode vir a melhorar essa taxa de ocupação, com evidentes ganhos para Fátima, para a hotelaria de Fátima e para toda a região onde o turismo, como todos nós sabemos, é muito importante. E não falo só do Médio Tejo, porque nós temos aqui na nossa região, temos o Castelo de Orem, que está em obras e que é um espaço belíssimo, que ainda ficará muito melhor com outro tipo de condições. Temos o Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro da Batalha, temos a Nazaré, temos o Convento de Cristo em Tomar, temos o skateboard em Castelo de Bode, uma panóplia de diversas áreas em que podemos e devemos ser bons, porque temos condições para isso. E se todos trabalharmos em conjunto e potenciarmos aquilo que temos aqui na nossa zona, tenho a certeza que muitos mais turistas virão ao nosso território, à nossa região, aproveitando a proximidade que temos de Fátima. Esse trabalho em rede parece ser algo que já devia ter começado há mais tempo. Os atuais autarcas estão aqui a recuperar tempo perdido. Sim, eu acho que não foi feito, porque eu recordo-me que quando aqui cheguei, não foi quando aqui cheguei, não sou nenhum salvador da pátria, mas numa primeira vez que tive a oportunidade de falar na realização deste workshop de turismo, que já se realiza há 7 anos, 8 anos, portanto isto foi há 2 anos, na CIMT, poucos colegas meus conheciam ou sabiam da existência deste evento. E foi a partir daí que nós começámos, que as pessoas começaram a ter a consciência de que é importante a sua presença, a nossa presença, porque, como disse, estão ali operadores de todo o mundo que trazem gente
para o nosso território, trazem gente para o nosso concelho, para o nosso país e que, porventura, não conhecem as diversas potencialidades que nós aqui temos para lhe oferecer. Porque associado ao workshop há diversas iniciativas, há o pós-tour e o pré-tour, onde os operadores são levados a visitar algumas destas diversas atrações culturais e lúdicas e patrimoniais que existem no nosso território e que porventura não conhecem. Já agora, a propósito, fica surpreendido, e aqui estes números são do Instituto Nacional de Estatística, que ainda há pouco também a ERTE fez eco, fica surpreendido quando o Orém, o preço médio de habitação, é o preço mais elevado do nosso distrito? Não fico surpreendido porque hoje, se quisermos alugar uma casa em Orém, dificilmente conseguimos. Hoje não há uma casa, seja usada, seja nova, para alugar em Orém. Não há. Ainda recentemente esteve aqui comigo uma associação que precisava de casas para alojar alguns atletas das suas atividades, das suas equipas. Diz que tinham corrido a cidade de uma ponta a outra e que não tinham conseguido encontrar uma casa para alugar. Como em Fátima também está a acontecer isso. E o que faz aumentar o preço das casas, o preço dos alugueres, é a procura e a oferta. Ora, neste caso, como não há oferta, ou há pouca oferta, escassa oferta, praticamente inexistente, é normal que os preços subam. E por isso, aquilo que foi recentemente divulgado, a mim, pessoalmente, não me surpreendeu, o que demonstra que hoje, tanto em Orém como em Fátima, há a necessidade de nova construção porque existe essa falha, existe essa falta. E por isso é que eu acho que, e penso que estão aí para dentro em breve se iniciar algumas obras de construção de novos apartamentos, que é hoje uma necessidade isso acontecer. Muito bem, Sr. Presidente, reta final, queria aqui também perspectivar, e Orém infelizmente sente na pele quando se aproxima a época de incêndios, quando se vive a época de incêndios, mas tem sido possível ver, e até pelas diferentes visitas que este Executivo, sob a sua presidência, tem feito e prestado apoio às corporações de Orém, Caxarias, Freixo e Anda, que há aqui uma preocupação com os operacionais, que há aqui uma preparação face à época de incêndios, neste caso que se avizinha. Já todos aprenderam com aquilo que aconteceu em 2017? Eu penso que não. O nosso concelho é efetivamente um concelho problemático em termos de floresta e em termos de áreas potencialmente perigosas que podem originar incêndios florestais. Eu acho que nós, no nosso concelho, nós temos 3 corporações de bombeiros, Orém, Caxarias e Fátima, e temos 2 secções dos bombeiros de Orém, Freixo e Anda e Aspite. Isso, obviamente, implica um grande esforço em termos financeiros, porque todas elas precisam de meios, precisam de viaturas, precisam de homens, precisam de boas instalações, e temos que dividir um pouco os nossos investimentos por todas elas. Temos procurado, e penso que não será nenhuma inverdade dizer que nestes últimos 2 anos foi feito talvez o maior investimento sempre nos bombeiros do nosso concelho. Fátima, tivemos a oportunidade de participar em €500 mil para a aquisição de um terreno para que finalmente possam ter instalações condignas, estarão agora a tratar de um projeto. Demos 48 mil euros, estabelecemos um protocolo com cada uma das associações no valor de 48 mil euros para que cada uma delas pudesse adquirir uma viatura. Aumentámos os protocolos de gestão corrente em cerca de 10%, em todas, umas 9, outras 10, outras 13, mas em média 10% a todas as associações. Fizemos no ano passado um protocolo extraordinário com todas elas, como também pensamos fazer este ano, com todas elas, para situações que não estão previstas nos protocolos anuais. Estamos a financiar as obras de requalificação dos bombeiros do quartel dos bombeiros da Freixeira no valor de 100 mil euros. Ajudamos a requalificar o quartel dos bombeiros de Caxarias para a construção de balneários e outro tipo de apoios pontuais que temos vindo a dar aos bombeiros. E eu acho que hoje nós, no nosso concelho hoje temos cerca de 300 bombeiros voluntários.
Acho que deve haver poucos concelhos onde isso acontece. Todos eles estão bem equipados em termos de infraestruturas e em termos de viaturas. E aquilo que nós temos vindo a dizer é que, não obstante o nosso concelho ser um concelho problemático, que é, porque tem muita floresta, muita falta de limpeza dos terrenos, e isso é um problema que nós também temos procurado, dentro das nossas competências, fazer. Nós todos os anos temos afeto ao orçamento de cerca de 150 mil euros para podermos limpar terrenos privados e terrenos que são de nossa obrigação limpar de acordo com o PMDFCI que está aprovado. E eu tenho dito muita vez que, tenho constatado que dentro da capacidade operacional que nós temos no nosso concelho, que é excelente, com excelentes técnicos, com excelentes meios humanos, todos os incêndios que nascem dentro do nosso concelho, nós, com a capacidade operacional que temos instalada, conseguimos, de uma forma rápida, controlar a situação. Agora, o problema acontece é quando os incêndios vêm de concelhos vizinhos, como já o ano passado aconteceu, e há 2 anos aconteceu. Exatamente. E os grandes incêndios que aconteceram no concelho foram assim. Vêm de concelhos vizinhos já com uma grande intensidade e aí não se consegue de forma nenhuma parar. E esse é um problema que o Governo tem feito um esforço grande para procurar resolver, dotando de mais meios, mas há trabalho que continua por fazer, nomeadamente a nível de prevenção, a nível de fiscalização atempada, porque esses são aspectos que eu acho que são fundamentais para prevenir aquilo que pode depois vir a ser uma tragédia, que é aquilo que são os incêndios florestais. Quando refere que ainda não se aprendeu com 2017, está a falar aqui de particulares, também de entidades públicas? Particulares, porque é verdade, isso também tem que ser dito, e nós vemos no nosso concelho que houve uma grande evolução em relação à limpeza de terrenos. Houve, sem dúvida nenhuma, uma grande evolução, isso tem que ser dito, mas continua a haver muita gente que não faz aquilo que devia fazer e continua a não limpar os seus terrenos. Depois temos o outro problema grande, que é a falta de cadastro. E, obviamente, não havendo cadastro, nós temos muita dificuldade em identificar pessoas, temos muita dificuldade em saber de quem são os terrenos e depois não conseguimos também entrar dentro dos terrenos como seria nosso desejo e para poder limpar. Mas também, a nível, aquilo que eu dizia há bocadinho, a nível de prevenção, eu acho que a nível de pessoas que estivessem no terreno mais perto a vigiarem as florestas. No passado havia os guarda-florestas, os guardas florestais, os guarda-rios, que quer se queira, quer não, detectavam muitas coisas. Hoje isso não acontece e não sei se um dia destes o Governo não terá que voltar a colocar pessoas em permanência a guardar as florestas, porque isso, quer se queira, quer não, é inibidora de outras situações menos corretas que todos sabemos quais são. Muito bem, Sr. Presidente, reta final, o que é que quer acrescentar? Nada, quero apenas agradecer mais uma vez a vossa presença, dizer-vos que o Concelho de Orém, que temos vindo a trabalhar para ter um Concelho cada vez melhor, um concelho onde todos gostem de viver, onde todos se sintam bem e onde queremos cada vez ter mais gente, porque isso é efetivamente um dos nossos grandes objetivos, porque tendo em conta a nossa centralidade, tendo em conta os acessos que temos, tendo em conta a capacidade empresarial que temos no nosso concelho, acho que temos todos condições, todos aqueles que aqui habitam e todos aqueles que somos responsáveis por políticas públicas, temos todos condições para tornar o nosso concelho uma referência a nível regional, a nível da nossa região, porque temos todas as condições para isso. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado eu, mais uma vez, pela oportunidade. Recebido, pela disponibilidade demonstrada. Obrigado. Assim finalizamos esta edição de Especial Informação. Hoje, então, ao Concelho de Orém. Iremos voltar numa próxima oportunidade e aí as atenções vão estar centradas no entroncamento. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.